Boa noite, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar aqui com o nosso jogo de simbologia secreta e com os arquétipos sagrados. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, deixem a mensagem, deixem o seu boa noite, vamos dando aí as boas-vindas. São 18 horas e 23 minutos, alguma coisa assim. Vamos chegando, hoje vamos fazer aí mais um estudo avançado sobre arquétipos. Hoje uma carta muito interessante, um símbolo que vocês devem conhecer, de extrema importância. Boa noite para a Fran, seja muito bem-vinda. Pessoal que for chegando, as meninas forem chegando, os rapazes, deixem aí o seu boa noite. Boa noite, Mariana Mendeza, gratidão por estar aqui com a gente, gratidão, gratidão. Vamos chegando, pessoal. Vamos continuar então o nosso estudo hoje de simbologia secreta. Hoje eu consegui mostrar para vocês aqui a vista do mar, finalzinho de tarde, já está anoitecendo, tem uma luz aqui de frente aqui bem forte, então a praia fica toda iluminada, então dá pra gente fazer um vídeo que fica bem legal. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando, deixem aí o seu boa noite. Hoje vamos falar, boa noite Vanessa, bem-vinda. Hoje vamos falar de um símbolo muito importante. Depois que nós falamos de várias simbologias, já foram 11, e por um certo tempo veio algumas cartas, né, que tem até um significado mais negativo. Passou por chicote, passamos por caixão, passamos por cartas que eram um pouco até difíceis, né, de explicar, mas que nós estamos seguindo um contexto aqui, que são 36 simbologias secretas, que eu decidi, né, responder cada dúvida, né? Então a gente vai seguindo a ordem, né? Então são 36 símbolos. Hoje a gente vai falar então da carta número 12, que são os pássaros. Finalmente uma carta que tem um significado muito profundo, que tem um significado muito positivo. E uma frase, eu estava estudando agora há pouco a respeito dessa simbologia sobre os pássaros, e uma frase, né, me chamou muito a atenção, que os pássaros só podem cantar, vamos dizer assim, os pássaros só podem mostrar o seu lindo canto se eles tiverem liberdade. Então, essa é a mensagem que eu quero passar a respeito dessa simbologia. Então, os pássaros vão representar a liberdade. Basta você observar os pássaros no céu. Hoje eu estive fazendo isso aqui à tarde, enquanto eu estava aqui na praia, observando simplesmente o comportamento, né, das aves, dos pássaros. Então a gente percebe como eles são livres, como eles experienciam aquilo que eles realmente desejam. Essa carta, né, essa simbologia, está indicando também um aspecto forte de mudança na sua vida, mostrando a necessidade muitas vezes de você estar movimentando mais as energias, de você não se cobrar tanto, né? Seja um pouco mais leve. Quantas vezes eu falo isso? O excesso de exigência muitas vezes, isso acaba nos levando, né, ou a comparações, ou a gente se achar melhor ou pior do que alguém, e a gente perde aquele lado leve da vida. Muitas vezes ficamos tão preocupados com coisas pequenas, com detalhes, com coisas que não vão fazer uma grande diferença no resultado final do projeto. Ficamos preocupados com detalhezinhos, com coisas tão pequenas, e aí nos deixamos muitas vezes nos levar por emoções negativas e perdemos aquele foco, aquele objetivo principal. Então, as aves como um todo, seja a águia, seja o pássaro, as águias têm muito forte essa visão mais ampla e um sentimento de você pegar mais leve com as coisas, de você se abster tanto do julgamento com os outros, como também de muitas vezes de você julgar a si mesmo, ou de você se cobrar demais, ser rígido demais. Quando nós entramos no fluxo da abundância, quando nós entramos no fluxo da prosperidade, ele passa a acontecer de uma forma muito natural. Claro que tem que ter o trabalho, que tem que ter o empenho da sua parte, a sua dedicação, mas uma vez que você se conecta com um propósito maior, que você se conecta com a fonte, as coisas acontecem num ritmo muito natural.
sem a necessidade de grandes esforços. É claro que na prática você tem que ter a determinação, como eu falei, o 100% de comprometimento e trabalhar o quanto for preciso, mas com um sentimento de leveza, com um sentimento de amor. Você não consegue materializar nada do universo sentindo preocupação, se cobrando em excesso, em demasia, se comparando com os demais. Você deve se comparar simplesmente com você mesmo. Você compara o quanto você cresceu, o quanto você conquistou. Você com você. Isso é o que importa. De você olhar, você se enxergar hoje e você imaginar como eu era 5 anos atrás e como eu sou hoje. E observe o quanto você cresceu, o quanto a sua consciência expandiu, o quanto as coisas foram se encaminhando, as coisas foram acontecendo para chegar onde você é hoje. É claro que no próprio trabalho aqui nós fazemos muitos alertas, recomendações, chamamos a atenção também de certas coisas que devem ser observadas, mas também os pássaros traz o sentimento de leveza. Observe tudo aquilo que você já conquistou. Observe o seu poder. Observe o quanto você ainda tem para compartilhar de amor e de coisas boas com o mundo. Então, quando a gente fala da simbologia das aves em geral, ela nos traz muitas vezes, né, essa questão arquetípica de você sair do ninho, sair daquilo que é comum, sair daquilo que é convencional para você e almejar dar voos mais altos. Eu não estou falando aqui, como eu falei ontem no webinário, de dar voos totalmente desgovernados como Ícaro. Ontem eu contei no webinário a história de Ícaro. E Ícaro aprendeu a voar com seu pai. Era uma tentativa que eles tinham de sair da ilha de Creta. Porém, Ícaro acabou desobedecendo as ordens de seu pai, acabou voando muito alto, próximo ao sol, então as suas asas derreteram. Não é essa a questão aqui, mas aqui é mostrar que sempre tem uma possibilidade, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Na própria história que eu contei de Ícaro e Dédalo, tirando a parte que Ícaro foi muito teimoso, vamos dizer assim, no entanto, o seu pai mostrava uma grande sabedoria, né? Dédalo tinha uma grande sabedoria, e mesmo ele estando dentro de um labirinto que não tinha realmente solução, que não tinha saída, era uma coisa muito improvável. Era muito improvável ele sair de um labirinto daquele, e ele estava preso numa ilha e cercado de soldados por toda a volta. Então ele e seu filho têm uma ideia de construir asas com algumas penas que tinham ali. Então eles conseguem nesse sentido, eles realmente conseguiram. E eles poderiam voar. Claro que para o filho dele o plano deu errado. Mas a ideia em si, a engenhosidade de Dédalo foi realmente impressionante. Vocês podem pesquisar, para quem vai assistir esse vídeo pela primeira vez. Vai ficar aí no meu canal também, indicação desse vídeo, que se chama O Voo de Ícaro e Dédalo. Só para explicar para vocês. Então as asas representam o começo, né? A liberdade de você sonhar mais alto. Quantas vezes você ficou no ninho? Quantas vezes você ficou no ninho? E se você ficar tempo demais no ninho, não dá certo. Talvez você seja devorado por um predador. Então tem um tempo certo também para você ficar no ninho. E como os pássaros, você aprende a voar. Você vai aprender a voar. Aprender a dar saltos mais altos. Então essa simbologia, mostrando aqui mais uma vez os pássaros, vai mostrar essa necessidade, muitas vezes, de você colocar esse movimento na sua vida. E os sonhos que você deixou de lado, e o seu propósito de alma, aquilo que você ama fazer, mas que por conta do paradigma materialista, de coisas que as pessoas falaram, que isso não é possível, que isso não dá dinheiro, que você não vai ser feliz com isso.
Quantas vezes você não ouviu o chamado e quantas vezes você não ouviu a voz de Deus? Porque você achou que era impossível. Você achou que era impossível. E Dédalo, assim como os pássaros, nos mostra uma lição importante. Tudo é possível. Tudo que você pode sonhar, você pode ter, você pode realizar. E é com essa sensação de liberdade. Qual é a sensação, por exemplo, se você prender um passarinho dentro de uma gaiola? Como ele vai se sentir? Como eu falei aqui no começo, um pássaro só pode trazer a nós belos cantos se ele estiver livre para voar. Se ele está livre, ele dá cantos maravilhosos. Que todos são abençoados pelo seu canto. Se ele tiver liberdade. Então, essa carta mostra para você cultivar em você essa sensação de liberdade. Mesmo que você hoje se sinta muitas vezes preso a algumas questões da rotina, algumas questões que não lhe agradam, mas ainda assim você pode fazer da sua rotina como algo prazeroso. Você pode fazer da sua rotina como algo que vai ainda lhe trazer felicidade. Como? Muitas vezes, quebre as regras. Tire um momento da semana, um momento para você vivenciar a sua plenitude. Que seja, por exemplo, dar uma volta na praia, mas é um momento para você. Sem nesse momento buscar companhias e tudo mais. Porque essa carta, por si só, a simbologia dos pássaros, né? Os pássaros sempre também estão em conjunto, sempre estão em grandes parcerias, eles sempre estão próximos uns aos outros. Nunca ficam totalmente isolados, vamos dizer assim. Então essa carta simboliza também romantismo, coisas novas, movimento, mas para isso você deve aprender a curtir a sua própria liberdade. Você é um ser livre para pensar, livre para agir, livre para decidir, para tomar as rédeas e para decidir tudo aquilo que você quer para a sua vida. Para você ter tudo aquilo que você deseja, você deve apreciar a sua liberdade, você deve decidir. Tudo começa a partir de uma escolha. Eu escolho viver a minha vida. Eu escolho pela liberdade de criar. Tire momentos do seu tempo para você simplesmente exercer a sua criatividade. Mesmo que você diga, mas a minha rotina é muito pesada, eu não tenho tempo, eu só penso em trabalho, ou eu estou num trabalho que eu não gosto, que não me satisfaz. Não importa, sempre tem um jeito, sempre tem tempo. Se Dédalo foi capaz de sair de um labirinto construindo asas, um labirinto que era praticamente impossível de sair sozinho, se ele teve essa engenhosidade, ali mostra que todo problema na vida tem solução. Então nunca diga que isso é impossível, eu já tentei de tudo. Não, sempre tem a solução. E qual é a solução? Ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus, ouvir o chamado da fonte, que tem o caminho, que tem a direção certa. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu muitas vezes já passei por questões que eu achava que eram totalmente insolucionáveis, como uma dívida de mais de 100 mil reais, relacionamentos que não davam certo, várias questões, apegos emocionais. Mas eu precisei acreditar em mim, confiar 100% no meu potencial. Eu tinha realmente que confiar em mim. Porque se eu não fizer isso, quem vai fazer isso por mim? Ninguém vai fazer isso por mim. Então, muitas vezes nós precisamos criar asas. Não se diz muitas vezes, né? Entre pais e filhos, muitas vezes, que tem que sair das asas da mãe. Vocês conhecem pessoas que, ou até alguém que pode vivenciar isso, que já está tempo demais, vamos dizer assim, nas asas da mãe. Depende financeiramente, emocionalmente, já passou da idade. O papel dos pais é nos preparar para o mundo, nos ajudar, nos fornecer aquilo que nós precisamos, mas chega um tempo em que nós temos que aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. E isso é o amadurecimento da vida.
Tudo isso é uma questão de histórias, uma questão de que nós vamos aprender nas crenças. Tem pessoas que têm um padrão de crenças tão limitante que é preciso fazer muita limpeza ali, porque a dependência que essa pessoa tem em relação aos outros é muito grande. Então chega um momento em que você precisa sair das asas, né? Como o pássaro que precisa sair do ninho. Ele não pode ficar o tempo todo naquele ninho ali. Chega um momento em que ele vai aprender a voar, ele cresce, ele vai ganhando experiência e ele sai do ninho. Como eu falei, se ficar tempo demais no ninho, pode virar uma presa fácil dos predadores. Então veja essa situação como ela é arquetípica na nossa vida. Então você deve cultivar em você esse sentimento de liberdade, que você é o dono da sua vida. Ninguém vai ditar o que você deve fazer. Você pode decidir que tudo é formado de energia. Então não é o paradigma que se impõe a você, o paradigma que vai determinar quantas horas você vai trabalhar, o que você vai fazer. Isso é o que nós aprendemos de uma forma errada. Quanticamente falando, você cria a sua própria realidade. O universo é moldado pela energia. Então quando você começa a decidir, você vai decidir, eu vou me dedicar a uma profissão que eu amo fazer, vou me dedicar a algo que eu tenho paixão. Vou tirar um pouco desse tempo livre para que eu possa cultivar a minha própria plenitude. Então você vai sinalizando e o universo vai abrindo caminhos que pareciam ser impossíveis para você. Se eu olhar para a minha vida, há uns 8 anos atrás, quando eu tinha aquela minha rotina, todos os dias eu acordava cedo para trabalhar, eram trabalhos que eu não gostava. E eram situações que eu realmente não gostava de fazer, eu não me sentia feliz. E naquele momento, 8 anos atrás, eu achava que era impossível ter uma vida de liberdade, como eu tenho essa liberdade de pegar o meu celular hoje e estar fazendo um conteúdo aqui para vocês, na frente da praia. E ao mesmo tempo, meu trabalho ter todo o reconhecimento, ter clientes maravilhosos, ter um ótimo faturamento, sabe, tudo encaminhando muito bem, tudo dá muito certo. Mas eu não imaginava isso. Como que eu poderia imaginar algo assim? Mas eu tinha esse sonho. Muitas vezes eu duvidei. Mas com o tempo foi passando, conforme eu comecei a me questionar, comecei a entender que existe átomo, que tudo é feito de energia, que eu poderia, pela decisão, mudar a minha realidade. Em um certo momento eu decidi. Um dia, eu quero ter minha própria liberdade. Eu quero fazer meus próprios horários, eu quero ter minha própria agenda, eu não quero ninguém me colocando nenhuma regra, ninguém me escravizando, dizendo que horas que eu tenho que acordar, que horas que eu tenho que dormir. Não, quem vai escolher isso a partir daqui para frente sou eu. Eu vou ser o dono do meu próprio negócio, eu vou estabelecer minha própria rotina e eu vou ter essa liberdade. Eu não sei como eu vou conseguir isso. Então, a única coisa que eu pedia era que o universo e para que Deus pudesse me esclarecer. Como que eu posso conseguir uma rotina assim? Uma rotina que eu tenho essa liberdade. Que eu posso trabalhar da minha casa, do meu computador. A única coisa que eu preciso para trabalhar é de uma conexão com a internet. E isso hoje é possível. Vocês devem conhecer muitas pessoas hoje que trabalham com marketing digital, que trabalham como youtubers, que trabalham em casa. Mas enfim, não estou dizendo só dessa profissão. Há várias formas e várias profissões que você pode ter mais liberdade. Então eu comecei a entender que eu sou o dono da minha vida. E que eu não ia realmente mais permitir que alguém me ditasse as regras. Então essa é a simbologia do pássaro. Você é livre. Mesmo que você não sinta isso na plenitude, mas comece a cultivar momentos de liberdade. Sabe quando você nem vê o tempo passar? Tire um momento para você sonhar, para você escrever sobre os seus projetos e começar a praticar. Se você tem talento, por exemplo, para cantar, comece a cantar nas horas livres, comece a praticar. O mundo precisa saber e disso está florescendo um grande projeto. Porque mesmo as pessoas que hoje têm muita liberdade, que fazem aquilo que elas gostam, que elas querem, nem sempre foi assim. Mas elas tinham um sonho e elas acreditavam naquilo. Então, como eu já falei, ou você acredita 100% ou você não acredita.
Então os pássaros significando movimento, essa necessidade, movimenta mais. Acredita no seu sonho. Você é um ser livre. Então use essa liberdade a seu favor e você vai criar realmente uma vida extraordinária. Quero agradecer aqui a presença do Eric Felipe, gratidão. Gratidão, Juscelei. Gratidão para Ana, gratidão para Graça Dias, seja bem-vinda. Para Lia Almeida, para Evelyn da Luz, Inês Camargo, Lívia Marques, pessoal que for chegando aí, para Cleusa, Vera Lúcia, Dulcineia, gratidão também está aqui com a gente. Que bom estar com vocês aqui. Dias Márcia nesse encontro quântico, Agnaldo, Marcos, Valéria Sena, Vanessa, hoje tem bastante gente aí, pessoal. Que maravilha, muito bom estar aqui com vocês. Então é isso, pessoal, já praticamente anoiteceu aqui na praia, mas ainda dá para vocês verem aqui as ondas quebrarem lá no fundo, é uma energia realmente muito gostosa. Então eu encerro hoje aqui, porém tem um webinário hoje, pessoal, gratidão para Cláudia. Hoje tem um webinário às 22 horas e 45 minutos lá no YouTube. Vamos falar hoje sobre arquétipos. E nós em breve vamos divulgar o banner do evento e enviar para vocês no e-mail, para quem está cadastrado, as informações dessa aula gratuita que nós vamos fazer hoje às 22h45 sobre arquétipos. Gratidão, Lídia. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui hoje. E eu volto hoje às 22h45 diretamente do meu canal do YouTube. E esse vídeo também ficará tanto no Facebook quanto no YouTube. Então não deixe de marcar aí o seu curtir, o seu like, o seu amei. Escreva gratidão aí nos comentários para que tanto o Facebook quanto o YouTube possa mostrar esse vídeo para o maior número possível de pessoas. Porque assim, quando você comenta, as ferramentas indicam esse vídeo para mais pessoas para que elas possam assistir. Então, isso é uma forma de ajudar e contribuir para que o trabalho cresça cada vez mais. Gratidão a todos e a gente se fala então no próximo vídeo. Namastê.